é uma combinação de estratégias, tá? E essa combinação de estratégias, ela leva em conta alguns, vamos dizer assim, algumas condições, tá? Na verdade, são condições que a gente tem que buscar elas, tá? Então, uma das condições, tá? É que ela seja praticamente zero cost call ou custinho de pouco, tá? E não chame margem. Não chama margem, não, sem margem, tá? Sem uso de margem. Tá? Então, essa seria talvez, né, umas operações, né, bem interessantes, tá? Sem margem. Tá? Como não tem, você não consegue uma perfeição nisso, tá? Então nós teríamos que pensar assim, mas será que tem alguma coisa que consegue chegar perto disso? Acredito que sim, que a gente busca, tá? Então, alguns princípios, é economizar e usar o que tem. Tá? Então o cara vai lá, né? Eu até lembro, né, dessa passagem, que foi muito interessante, né? A gente tinha comprado lá um Smart. A gente foi viajar. Viajamos, depois de mais ou menos um mês e meio, né? Mais ou menos um mês e meio. Foi um mês e meio, deixa eu ver, a gente comprou o Smart lá em julho, né? Então aí aconteceu o seguinte, né? Depois de mais ou menos um mês e meio, quase 2 meses, a gente voltou lá na concessão, precisamos fazer a revisão, que a cada 7.000 quilômetros tinha que fazer uma revisão, né? O cara olhou assim, nossa, mas já a revisão, né? Meu, a gente está economizando, né? Que ela falou assim, economizar, usar o que tem, a gente comprou o Smart e está usando ele, ué. Né? E como gastava bem pouco combustível, ficava viajando com ele. Então economizar é usar o que tem. Então você tem na sua posição, você tem que usar. Se você tem patrimônio, tá? Você não é obrigado a usar ele, mas se você tem risco, você tem que usar ele. Tá? E outra coisa, risco. Quanto menor, melhor. Tá? Mas só que quando esse menor, melhor é o seguinte: é que entre duas operações de risco equivalente, aquela que tem o menor risco, você vai escolher aquela que tem o menor risco. E que tem que ter o mesmo ganho. Porque se tiver um ganho menor, você vai ficar, então vou reduzir demais o risco, não ganha nada. Então aí já encurta o caminho. Tesouro Selic. Né? O Tesouro Selic, né, é a serventia do país, né? Não tem aquela lá, né? A porta da rua é a serventia da casa. O Tesouro Selic é a serventia do país. Temos os melhores juros do planeta, tá? E temos poucos a gente consegue bater o CDI. Então, o Tesouro Selic, a LFT lá, o Tesouro Selic, né, é a serventia do país, né? É de graça, ou seja, não precisa pagar mais para ele, é só comprar o titular e lucrar com a passagem do tempo. Uma coisa que está no quarto princípio de análise, então é o seguinte, das espirais. Uma estratégia é igual a um elemento. Essa afirmação, ela tem por trás o seguinte: se é um elemento, tem que ser uma coisa razoavelmente simples, dominado e razoavelmente compreensível. Então, quando alguém chega, né, com aqueles ensaios, né, geralmente, né, não sou só eu que recebo isso, o professor Roxo recebe, o Fernando Frick recebe, chega aquele cidadão lá, pega uma estrutura extremamente complexa, o cara não sabe nem o que está fazendo, colocou lá nessas plataformas de ensaio e manda, o que você acha dessa operação? Eu não acho porcaria nenhuma. Isso aí provavelmente vai fazer você perder grana. Tudo que tem mais de 3 pontas, existe mais tendência de perder dinheiro do que de ganhar. Por quê? Atrito. Quando você pega, tem muitas pontas, você tem que comprar e vender, você morre no spread, na entrada e na saída. Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. E, em geral, operações de 3 pontas é o que dão certo. Em geral, né, ou você está vendido em 2 pontas e comprado em uma, ou você está comprado em 2 pontas e vendido em uma. Alguma coisa assim. Então, as operações que mais dão certo são assim. Então, você vai falar assim, operações em que você compra 2 pontas e vende uma. Olha, trava de alta, você ganha como? Se o mercado subir, não é? Agora, se você fizer uma trava de alta, pegar um pouquinho de dinheiro e comprar uma put a seco, um pozinho a seco, o que acontece? O mercado subir, você ganha na trava de alta, e se o mercado cair muito forte, você ganha com a put comprada. Funciona? Não sei se funciona, mas o que eu vejo das pessoas que venceram o mercado, em geral, 85% operaram com operações com duas estruturas vendidas e uma comprada. Então, geralmente vender uma call e uma put e comprar uma put longa. Ou vender uma call e uma put e comprar uma call longa, alguma coisa desse tipo. E 15% foram com estruturas em que ele comprou 2 estruturas e vendeu uma. Tipo, fez uma trava de alta e comprou uma put. Então, você trava de alta, você compra uma opção, vende a outra e
compra uma outra opção lá, pode ser uma put de proteção. Então, em geral, foram desse jeito que o pessoal que venceu o mercado ganhou. Então, só colocar aqui, né, os que venceram o mercado, tá? Então, 85%, né, por quê? São operações de 2 compradas e 1 vendida. E somente 15% foi o quê? 2 vendidas e 1 comprada aqui, né? Então, são estruturas com 2 vendidas e 1 comprada, tá? E uns 15% 2 compradas e 1 vendida. Então existe realmente, né, maior incidência de vencedores no mercado nesse tipo de estrutura aqui. Quem só comprou, quem só vendeu, a chance de ganho é muito baixa. Ela é muito baixa, né? A chance de ganho é muito baixa. Por quê? A chance de ganhar comprando uma opção, a chance de ganhar é de 36% contra 64% de perda. Tá? Se você comprar um straddle, comprar call, comprar put, né? Então vamos lá, se você compra uma call e compra uma put, a sua chance de ganhar é de 0,36 ao quadrado, tá certo? O que dá 13% mais ou menos. Então se você comprar um straddle, a sua chance de ganhar é de 13%. Se você vender um straddle, a sua chance de ganhar é de 87% naquele exercício lá. Tá? Bom, então faça isso, a gente pensa assim, cara, se eu vender um straddle e comprar uma put, o straddle long put talvez seja a operação mais simples que tem no universo, tá, das operações estruturadas efetivamente vencedoras. A venda coberta, ela é boa, né? Principalmente porque o pessoal que faz venda coberta, mas que tem ativo bom na carteira, esse acaba ganhando sim, tá? Mas ele tem mais foco de holder, tá? Tem um problema na venda coberta, se o mercado sobe muito, aquele mal-estar que o cara tem, né, é muito grande, mesmo ele ganhando. Então quem faz venda coberta bem OTM e é holder, até funciona. Mas se você vai começar a operar opções agora, cara, esse straddle long put é o primeiro passo. Tá bom. Então vamos voltar aqui e falar um pouquinho, né, sobre alguns princípios. Então, economizar é você usar o que tem, tá bom? Então vamos lá, né? Então tem gente que não está usando o que tem. Né? Então o que você tem? Então antes da Brigitte, antes da teoria da binarização, o foco seria sempre a administração da carteira, você tem que remunerar o seu capital, todo o capital merece ser remunerado. Depois da teoria da binarização, todo o capital precisa ser remunerado e todo o risco também precisa ser remunerado. Então vamos pensar assim, então tem que economizar, tem que usar o que tem, né? Você tem que usar o que você tem. Então vamos lá. Então vamos ver o que a gente está tendo. Primeiro vamos fazer um checklist aqui no desperdício que estamos tendo na carteira. Então vamos lá. Os desperdícios que nós temos. Tá? Vamos lá. Qual que é o risco dessa operação aqui? Olha. Menos A115 mais B117. Qual que é o risco disso daqui? É um delta estrutural de 2, não é? Mas quanto que dá uma rolagem na linha d'água? Mais que R$2, não é isso? Se for na linha d'água. Então, essa operação aqui, o risco é quase zero, não é? Vou pensar, é quase zero a operação. E a chance de... mas se subir muito forte, talvez eu tenha que pagar 50 centavos para sair dela. Então, o custo dessa operação é mais uns 30 centavos. E se o mercado subir muito forte, para 120, isso daqui tem o quê? Você vai ter que pagar talvez 50 centavos para sair. Tá certo? Pagar 50 centavos para sair. Então, na prática, isso daqui me impõe um risco de quanto? 80 centavos de delta estrutural já descontado do DI. Tá bom. Se alguém tiver isso daqui vendido, e eu monto essa estrutura aqui. Então eu vendo também um andar A115 e compro um andar B117. Por que eu estou fazendo isso daqui? Quer dizer, se o mercado subir forte, isso vira pó, não é? Então vamos olhar aí o princípio da exclusão, no 15. Para cima do 15, para cima do 115, o que eu tenho? O que eu estou falando para cima do 115? Para cima do 115 é como se eu tenho que pagar no máximo 80 centavos, não é isso? Então, ao montar essa estrutura, eu estou travando minha perda no 80 centavos aqui.
Então tudo ocorre, na hora que eu fazer essa operação, tudo ocorre como se eu tivesse esperança de ter que pagar o quê? 80 centavos na zeração da M115. Isso daqui subir, isso daqui virar pó, eu devo pagar até 80 centavos aqui. E se o mercado cair, eu ganho quem? Eu ganho a B117, não é? Né? Bom, é só vocês olharem lá, por exemplo, né, nos exercícios que eles vêm abaixo de 115 e você deixou de fazer essa operação, você está dispersando dinheiro. Quanto que dispersamos de dinheiro com a put do 115 vendida? Dispersamos essa oportunidade aqui. Cara, por quê? Porque isso aqui tem um risco. Se o mercado cair, você perde com ele. Mesmo que ele seja um head dual de uma outra operação, se o mercado cair, você perde com ele. Então vamos lá. Então, no próximo straddle long put, que a call virar pó, não vai vender uma call de novo. Não vende uma call. Rola a put, paga 30 centavos e monta essa estrutura aqui. Monta até 3 dessas estruturas aqui. Porque se eu montar 3 dessas estruturas, é como se eu estivesse pagando, entre aspas, 2,40 para isso aqui virar pó. Só que se ele ficar no 115, essa estrutura que custou 30 centavos, ele pode sair até com 1,80, 1,90. É só você ver quanto que está valendo no dia que do vencimento, perto do 115, quanto que estava valendo a opção seguinte do 117. Chegou a 2,30, 2,40. Então, essa operação complementar aqui, você vai estar economizando, né? Você está usando o que tem. Você já tem um risco natural, você está utilizando ele. Demora para chegar lá. Demora para olhar para esse conceito e falar, ó, você está desperdiçando dinheiro. Vamos pegar um outro desperdício que está tendo? Então vamos lá. O cara foi lá, né? Fez as operações e está lá com a P10. Está com a P10 ou com a P11. Tá? Então todas essas operações, toda put OTM, não importa se tem put ou OTM, aí tem um teta negativo. Certeza. Tá? Então quanto está valendo a P10? Ah, a P10 está valendo, sei lá, 3,50. Faltam 20 meses, 17 centavos por mês. Alguém está pagando isso? É você que está pagando. Então não pode mais desperdiçar. Isso é um desperdício. Temos que pagar esse desperdício aí para não, né, economizar, usar o que tem, né? Tá? Então vamos fazer o seguinte. Você está aqui na P10, por exemplo, primeiro você vai aproveitar ele. Se você está na P11, é fácil. Joga para T114, vai pagar lá uns 50, 60 centavos e vende straddle. Pronto, resolveu. Vende straddle para pagar isso daí. Tá? Essa P10, por exemplo, não tem problema. Você pode jogar ele para quem? Para T114, tá certo? Vai ter que pagar uns 3 e pouquinho, vende straddle. Vende straddle. Então, se você quiser fazer esse movimento de estar puxando essas puts dentro do dinheiro lá para cima, né, você pega e só vende straddle na linha do dinheiro, pode ser do 115 ou do 114, um dos dois vai virar pó. Se você tiver algum tipo de... Você fala, poxa, eu não queria mais vender tanta call, porque já estou muito exposto em call. Não tem problema. Faz o seguinte, vende um strip, que são 2 puts e uma call. Porque você está vendendo bem mais puts do que call. Né? Como o que você vende dá azar, né? Se vender call só, vender put cai, o que você faz? Você vai ter que vender os dois, porque aí você equilibra né, aquela energia que o universo coloca para te dar rasteira, né? Agora, se está muito para baixo, você não quer vender muita call, vende menos call, mas vende 2 puts e uma call. Porque se o mercado subir, a call você rola e as 2 puts viram pó. Mas essa puxada que você está dando da 110 para T114, você ganha R$15 de delta estrutural. Ganha R$15 de delta estrutural, tem que estar nisso daí. Tá? E as opções, por exemplo, né, que você tem lá do 115, vamos supor P11. Você tem uma P11, mas você está com dinheiro em caixa, por exemplo. Ou você pode tomar mais risco. Você pode jogar essa P11, por exemplo, anota esse valor, né? A B122. A B122 também está com preço bom. E está com uma liquidez boa. Está todo mundo jogando nela. Então você pode pegar essa P11 e jogar para a B122. Aquela opção que tem menos de 4 meses de vida, aquilo que, quando a gente lança a opção, ela tem 25 meses de vida. Até o 20º mês você não mexe nela. Então não seria o caso hoje, por exemplo, de quem tem a T, né, a P114, querer jogar para a B122. Eu acho que não seria a hora de fazer isso não. Acho que é melhor esperar um pouquinho mais para frente.
Tá? Quando você vai fazer uma mudança no seu, na sua cobertura, é melhor você pegar e esperar pelo menos aí jogar 4 a 6 meses para frente. Não vale a pena você jogar só 2 meses para frente, acho que é muito trabalho. Então vamos lá, então a gente vai parar o desperdício, tá? Então a partir desse mês, as puts, as calls, deixa virar pós-call 115, né? E começa a fazer esse tipo de estrutura aqui, que seria uma trava diagonal, mesmo pagando um pouquinho. Ele vai valer muito mais a pena e vai colocar muito menos risco na carteira do que ficar rolando a J115 lá, porque aquele está travado, né? Ele está travado. Como eu falei, a gente teve um período que a gente teve que aprender as estruturas como Straddle Loop Push para começarmos a gerar renda de uma forma fácil e controlável. Agora vamos reduzir o risco e potencializar cada uma das estruturas. Tá? Então vamos lá. Então, né, a gente já deu uma boa aliviada aqui. Então aquelas puts do 10, do 11, quem está naquela X252, X215, pense em fazer uma rolagem lá para frente. Agora, uma put você não quer rolar ainda. Porque uma put, por exemplo, uma put, né? Eu tenho aqui uma put aqui, eu tenho aqui uma da P105, vai da P1, né, que é do 105. O que eu vou fazer com essa put aqui? Ela está lá, eu gostaria de manter ela, né? Mas ela tem custo, gente. Ela tem custo, tudo custa aqui nesse mundo. Tudo custa, né? Então vamos lá, então vamos fazer o seguinte. Lembra que a gente tinha falado, olha, será que aqui é no 105, né? Mas se eu fizer isso, olha, se eu comprar aqui uma da, vamos pegar aqui uma da W115 e vender 1,5 da B112, vamos supor que eu consiga fazer isso daqui, né? Onde que está a minha assunção aqui? Bom, aqui é 3, né? 1,5, nossa, é lá para baixo. É no 106, não é? Isso equivale a estar vendido o quê? Meio quilo da B, né, da put do 106. Tá certo? Então, esse cara aí pode ser usado como cobertura? Nesse caso pode, porque ele está fora do dinheiro, ele serve como cobertura. Se o mercado afundar, vamos supor que você montou essa operação, o mercado afundou, né? Você pode até fazer com 2 aqui, tá? 2 da W115, menos 3 da B112, mais B105, tá? Então esse cara aqui é bom, né, da PU, tá? Esse cara é bom porque ele serve como cobertura porque ele está OTM. Tá bom? Tá OTM serve como cobertura. Tá? Então esse cara aqui você vai usar ele como cobertura, tá? Se quiser, até compra uma da V105, né? Só para, né, dizer que, ó, se o negócio afundar muito forte, você não vai se lascar. Beleza, tá bom. Então esse aqui ele serve. Então nós estamos aproveitando o que nós temos. E, por exemplo, assim, e aquelas outras opções lá, a X215, né, do 130, a X252 do 120, e essas daqui, eu posso usar ele como uma asa? Não, não, porque a proteção que a put dentro do dinheiro dá, né, ela não é efetiva. Então você não pode falar, isso aqui é 120, eu vendo duas do 115 e compro uma do 105. Não, porque se o mercado afundar, esse cara não acompanha. A OTM acompanha parcialmente. Até ela ser OTM, até ela ser ATM, ela vai acompanhando o delta. Quando ela entra no dinheiro, ele já não acompanha o delta, porque você tem que deflacionar o quê? A taxa de juros. E aqui não. Esse delta dele, que você vê do Black-Scholes, é um delta real. Esse delta que você vê no Black-Scholes não é um delta real. Ele é um delta com uma condição de juros muito baixo. Então, esse cara você não pode usar como estrutura, né, na sua fly escalena. Mas você pode usar ele como o quê? Como um hedge, uma proteção. Se você pegar, montar aqui, por exemplo, olha, vamos supor que você tem uma da X252. Tá? Assim, então tá bom, vou comprar aqui duas da W115, 23 da B112, mais B105. Tá? O papel está 114, por exemplo. Certo? Bom, se isso daqui afundar a ponto de eu perder dinheiro, vier, por exemplo, para 107, por exemplo, que vai dar um bom trabalho, quanto vai valer esse cara aqui? Esse aqui atualmente está uns 7,80 mais ou menos. Se cair R$7, isso vai ser lá com uns R$10. Então, quer dizer, ele tem um ganho aqui. Ele tem um ganho. Então, essa estrutura aqui, ela é válida para quem? Para aproveitar a proteção que esse cara te dá. Então, nós estamos trabalhando que atributo da opção?
A opção tem vários atributos, né? Uma delas é o que é? É o valor. É o valor monetário, né? Dinheiro, quanto ele vale. A outra é a cobertura. Então, esse cara você pode usar como cobertura. Esse não, porque ele está dentro do dinheiro. Tá? E também tem um outro atributo que é a equivalência. Então aqui eu estou trabalhando, explorando a equivalência. Olha, se daqui chegar a dar prejuízo, esse cara me dá lucro. Porque ele valoriza, não na proporção que eu quero, mas ele valoriza. Mas ele não pode ser usado como uma ponta, tá, de cobertura. Porque se o mercado afundar, ele não anda junto. Ele anda com mais ou menos metade do delta que o Black-Scholes calcula. Então o Black-Scholes tem um delta de 0,50, se isso daqui cair R$7, ele não vai valorizar 3,50, vai valorizar só 1,70, 1,80. Dentro do dinheiro ele anda mais ou menos metade do delta do Black-Scholes. Agora esse não. Esse está fora do dinheiro, ele anda igual ao delta do Black-Scholes até ficar ATM. Então nós temos essa característica comportamental nas nossas opções aqui. Tá? Quem opera já viu que isso funciona. Isso daí mais ou menos funciona. A gente tem que tomar. Então, vamos começar a mexer nisso daí. Então vamos lá. Tem que usar o que tem. Então, as suas puts que estão fora do dinheiro, ou você opera uma faz calena para ele, para botar uma grana no bolso, ou se não, você utiliza o quê? Sobe ele e vende straddle long put em cima para poder trazer ele para o game. Tá certo? E é interessante quando você começa a trazer tudo para o mesmo strike. Então vamos lá, teve gente que pegou a P10, a P1, a P11, jogou tudo para T114. Ficou mais clean a custódia. Então você olha e fala, opa, mas peraí, eu tenho 10 kg de put longa. Eu estou vendido em 12 kg de put curta, por exemplo. Tá? 10 kg de put longo, 12 put. Então eu estou exposto em 2 kg de put só. Mas eu tenho 5 kg de call vendida. Então a gente pode retrabalhar isso. Se você tem 5 kg de call vendida e 2 kg só de put exposta, você não podia deixar 5 com 5, que seria mais justo? Aí você remodela a sua estrutura, remodela toda a sua estratégia como um todo. Tá? Então essas coisas aqui já podem começar a pensar nisso. Tá? Já começa a pensar nisso. Então, essa dava diagonal para quem está vendido em put mais lá para cima, principalmente lá no 115, né, no 116, e também, né, aproveitar as puts fora do dinheiro e mesmo as dentro do dinheiro para a gente poder o quê? Trazer, colocar o tempo a favor. Quem está na X252 e quiser jogar ele lá para cima, você pode jogar ele para B122. O que faltar de dinheiro, o que você faz? Vende o straddle na linha do dinheiro. Pode ser um 114 ou um 115. Assim você faz com que todas as suas estruturas te gerem renda. Tá? Todas as estruturas têm que gerar renda. Tá? Ó, termina aí que eu vou apagar. Bom, uma vez que todas as estruturas estão começando a gerar um pouco de renda, olha só, né? Isso daqui praticamente não chama margem. Então estamos empurrando a estrutura para cá, para uma onda de anáfora. Não pode chamar margem, ou tem que chamar muita pouca margem. Então você tem que ir se acostumando a operar elementos que chamam muita pouca margem. Mas o problema disso daqui é que ele funciona se você tiver vendido numa HM. Porque ela, como estrutura autônoma, ela não é muito boa. Não é muito boa, mas também não é uma estrutura ruim. Você teria que apostar que ele vai estar abaixo do 115. Mas se você já tiver uma put vendida, faz muito sentido, porque o dano que ela teria é muito baixo. Tá? Você até pode fazer o seguinte, quanto custa para montar isso? 30 centavos? Você tem 10 kg de put vendida, ou 30 kg de put vendida, por exemplo. Você fala, vou vender mais, eu vou montar um monte disso daqui, vai 10 kg, vou gastar 3 mil reais, eu tenho que vender mais 1 kg de put. Você até pode vender mais 1 kg de put sem grandes problemas. Não teria um grande problema não, né? Assim, já está vendendo 10 kg, mais um, né? Que é um pouquinho mais, uma feridinha a mais, né? Não, você até pode, desde que você possa fazer isso daí. Então você fala assim, então tá bom, cada vez que você rolar as puts,
do 115, eu rolo reduzindo ao máximo que puder. Se eu estou comprando 10 quilos, deu para reduzir para 7 quilos, para 6 quilos, eu reduzo e monto essa estrutura. Se precisar pagar, você pega e vende putz, você já reduziu da outra vez. Aí tudo bem. Tá, mas você tem que ter esse movimento, né? Essa cultura de estar o quê? Vendendo, reduzindo sempre a exposição. E aí, cada vez que você reduz a exposição, você aumenta o quê? A sua capacidade de montar novas operações vencedoras. Tá? Então vamos lá, então estamos caminhando para isso daí. Bom, então vamos lá. Então vamos supor que você já montou isso daí. Tá? Você já montou isso daí. Você foi lá, deu uma puxada, você deu uma puxada lá no ativo, puxou o ativo e você fez isso daqui. Você montou, por exemplo, aqui 10 quilos da, vou pegar aqui, né, da A115, né, e você foi lá e comprou, tá, comprou 10 quilos da B117. Você já fez isso daqui. Você já fez isso daqui, fez o zero cost call, fez um 0 a 0. Né? Todo o mercado dá uma puxada, dá para fazer um 0, tá bom? E aí acontece o seguinte, o mercado cai. Mas você fez isso por causa do quê? Porque isso já está vendido aqui em 10 quilos de M115. Né? Então veja, aqui eu falei que você pode pagar até 50 centavos para sair. Então quando eu fiz isso, olhando para cá, né, quer dizer que eu estou assumindo, eu estou aceitando, eu estou assumindo que eu vou ter que pagar até 50 centavos, que isso aqui não vai virar pó. Se isso não virar, se isso virar pó, talvez eu pague 50 centavos para sair. Então esse é o meu risco aqui. Aí o mercado caiu. O mercado foi lá e derreteu. Bom, boa derretida. Aí você percebeu o seguinte, que naquela derretida que deu para você fazer isso daqui, ó. Deu para eu vender aqui 10 quilos da N115 e comprar 10 quilos da N114. Deu para eu fazer isso daqui. Esse cara aqui, talvez eu tenha que pagar R$1 para sair. Apesar desse R$1 de diferença, a put é bem mais complicada. Mas tem uma coisa que é bem interessante, que tem que levar em conta. Caso o mercado realmente ele caia muito forte, né, e você tem que pagar R$1 para sair, esse cara virou pó. Você ganhou essa opção aqui. Tá? Agora, essa operação aqui, ela praticamente não chama margem. Tá? Então, quem foi lá e montou e pagou, beleza, né? Teve que pagar, porque na hora que você vai montar, você precisa pagar isso daqui. Isso seria o quê? Uma Iron, né? Uma Iron Butterfly. Vamos colocar um Tzinho aqui do lado, né? Está envolvendo aí, né, uma diferença de tempo. Tá? Será que isso daqui seria um excelente candidato, tá, para a monada de Anato? Porque ela chama muita pouca margem, você tem um custo praticamente zerado e tem um potencial de ganho imenso. Você pegar lá quanto foi o vencimento no vencimento, né, o último vencimento foi na série I, né? Então na série I, no dia lá do vencimento, se for pegar, foi no dia 18, né? Foi no dia 18 de setembro, tá? Se você pegar no 18 de setembro, quanto que estava a BOVA? Então vamos supor que a BOVA lá, né, estava, por exemplo, 115,80. Então fechou nisso daqui. Então você vai saber exatamente que naquele momento, né, aquela série anterior, a série I, né, 115, deveria estar valendo o quê? Em torno de R$1 no dia do vencimento. E a U115, né, no caso era 114, tá, o código, tá? 114 vai estar valendo mais ou menos 30 centavos. Então custou 1,30. Estava 1,30, né? E aí é bem fácil, é só você olhar aqui a série I, então o seu correspondente seria quem? A J, né? A J e a V, né? Vai lá na J 116, strike 116, e na V strike 114, e vai lá e consulta o preço desses dois aqui. E veja quanto que vale esses dois juntos. Você vai ver que esses dois juntos tem um valor aí em torno de 3 e pouquinho, mais ou menos. 3,40, 3,50. Então você sabe como, então esquecem que essa operação aqui pode ser zero cost call e levar 3 e pouco. Agora, qual que é a relação entre esse tipo de risco e as outras estruturas? Porque esse é um risco extremamente limitado. Tá?
Aí podemos também pensar o seguinte, tipo assim, cara, será que no meio do caminho eu consigo melhorar isso ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então vamos pensar o seguinte, tá? Então você tem esse princípio aqui, ó. Cada estratégia é um elemento, tá? Eu tenho um ditado chinês que é muito legal. Um ditado chinês, né? Bom, eu nunca convivi tanto, né, com chineses, né, que vieram para o Brasil no mesmo navio. A gente teve vários colegas assim. E uma coisa que eu lembro de um, né, que tem uma mercearia lá em São Paulo, lá na região do Lava Jato. Né? Eu lembro, né, que eu tinha feito lá um monte de negócio lá, tinha sido montei uma loja de conveniência, fui sócio de uma financeira, fui sócio de... E todos deu praticamente perda total. Deu quase perda total. Sobrou um pozinho lá que deu para trocar de carro, né? Para você ver quanto a gente tinha colocado lá. Tinha colocado lá no total quase que uns 60 mil dólares, no final são uns 6 mil dólares lá. De tudo que eu investi, deu perda de 90%. E eu até lembro que, né, eu tinha super amigo desse cidadão aí quando a gente tinha 12, 13 anos, né? Aí depois que cada um foi fazer uma faculdade, a gente não tinha mais muito contato. E aí aconteceu o seguinte, teve um dia lá, que teve um amigo que fez lá uma festança, chamou os amigos da época do colegial, amigos, tal, então. A gente se encontrou numa festa lá, falou, pô, Chumi, o que você está fazendo? Ah, pô, tem uma mercearia lá no Lava Pés, poxa vida, tal, a gente estava conversando, né? Aí eu contei, né, do meu, cara, eu montei loja de conveniência, montei, vocês deram um baita prejuízo, né? Ele falou o seguinte, olha, eu aprendi com meu pai, ele falou isso pra mim, né? Ele falou assim, olha, é melhor você ter um negócio menorzinho e bem controlado, cuida direito. Cara, aquilo foi libertador. Para que você vai ficar espalhando, fazendo um monte de operações, um monte de ativos, se você não consegue ter controle? Tem que ter controle sobre o negócio. E esse quarto princípio aqui diz justamente isso. Você tem um elemento para cuidar. Então você tem que cuidar direito dele. Então se você vai operar isso daqui, vai operar um Lion Butterfly, tá? Então você tem que saber mexer com ele. Então vamos lá. O Lion Butterfly. Então das duas, ou esse vira pó, ou esse vira pó. Então eu já estou confortável. Só que tem uma outra questão. Falando, olha, começou a cair, por exemplo. O que eu faço começar a cair? Então isso é uma monda de anato, tá? Mas a gente pode mexer? Não pode. Olha, depois vocês vão consultar, né? Acho que, se eu não me engano, acho que é a J49 e a T, sei lá, acho que é a T113. 112, D112, né? Depois vocês procuram lá, V112. Depois vocês procuram lá quanto que deu a J49, né, cara? Olha só, gente, só a Bova já tem todo esse problema com a anotação. Imagina se operar 5 ativos. Multiplica por 25 a sua complexidade. J49 e a V112. E depois vocês veem quanto que dá a soma desses dois aqui no dia 18/9. Tá? Assim você tem uma noção de quanto que uma Iron Butterfly temporal tem condições de te entregar de resultado. Só que aqui tem o seguinte, né? Você vai falar assim, poxa, mas e se começar a fugir? Então, vamos lá. Vamos aproveitar o que tem. Então, eu já tenho um risco, não tem? Eu já tenho o risco da put. Se começar a cair, por exemplo, meu problema é a put, né? Mas isso aqui não é de graça? Isso não é de graça? Cara, quando você tem um elemento, você tem matéria-prima gratuita, é uma maravilha. É uma maravilha, porque a matéria-prima gratuita é só você aumentar a carga, desde que você reduz o risco desse daqui. Então vamos lá, você tem matéria-prima aí gratuita, tá bom? Então você está nessa operação e caiu. O mercado caiu. Quando sobe, não dá muito problema quando sobe. Quando sobe dá menos problema do que quando cai. Aí então o mercado caiu. Então deu lá no desesperozinho lá, deu uma batida aqui. Então, continua menos M115, né, mais M114. Só que quando caiu, isso daqui, menos a 115 mais, né, menos 10 dá 115 mais 10 dá B117, tá? Quando ele começou a cair, aconteceu o seguinte, também houve algum momento em que você podia ter feito isso, ó. VD 10 da A114 mais 10 da B116, 116. Podia ter montado essa daqui. Professor, lá em cima é 10, ele 114.
Ah, tá, isso. 10 em 114. Tá. Então vamos lá. Né? Mas se eu falar, ó, montei esse cara aqui, olha. Agora, eu olho para esses dois aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando esse risco aqui. Então, essa operação aqui, menos A114, mais B116. Vou colocar aqui 10, né? Tá. Menos 10, né? Então, vamos lá. Menos 10. É mais 10 da B116, menos 10 da M115, mais 10 da N114. O que acontece? Essa operação aqui, o que eu estou fazendo nessa operação aqui? Essa operação aqui, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou refazendo a minha operação, agora passou a ser essa estrutura com essa. Quanto que vale essa estrutura aqui? Vamos supor que o ativo fique no 114,5. Tá? Quanto que vale isso aqui? Menos A114, menos 10 M115. Se ficar no 114,5, isso daqui vale R$1, né? Ou perto disso. Ou seja, essa estrutura aqui vai valer menos 10 mil. Mas me fala uma coisa, quanto que vale o straddle, o strangle B116 com N114? Vale quanto? Vale em torno de 3 e pouquinho, né? 3,50 por aí. Então, eu remodelando a minha mônada, eu ainda consigo manter o quê? Um potencial de ganho nele. Mas aí eu tenho um problema. Eu não zerei esse cara, não é? Eu não zerei esse cara, porque esse cara não pode me dar algum tipo de problema. Óbvio que pode. Por quê? Porque isso daqui, né, é o seguinte: o mercado caiu, mas vai que ele depois volta, me dá calor aqui na B116, que é coberto pela N114 que eu estou vendido, né? Porque eu estou pela M115, que esse também vai virar pó e vai me sobrar esse cara aqui. Beleza, então essa estrutura está boa. Isso seria o que? Uma Iron Condor, né? P, né? Temporal, tá? Mas eu tenho esse cara aqui com um problema. Então esse cara eu preciso resolver. O mercado caiu forte, tá? Esse cara está no lucro, não tá? Das duas, ou eu zero ele, eu posso zerar ele. E se eu zerar ele no lucro, para mim está ótimo. Eu posso zerar ele no lucro. Ou também eu posso fazer um remanejamento. Então vamos supor que o mercado caiu bem forte, e esse daqui veio, por exemplo, para 1,30, e esse cara veio e ficou aqui 1,60, tá? Teria que ser mais ou menos um nível assim, tá? Então eu posso fazer o seguinte: eu compro aqui 5 quilos disso e vendo 4 quilos disso. Então, em vez de ficar menos 10 da A115 com mais 10 da B117, eu passaria a ter o quê? Menos 5 da A115 mais 6 da B117, certo? Isso daqui, ele é uma estrutura de equilíbrio. Você pode fazer em qualquer teste lá na BOVA 11, você vai ver que se você vender 1 para 1,2 vai ser sempre positivo. Né? Mas para chegar nisso vai demorar um pouquinho, né, em termos de compreensão. Mas depois vocês vão conseguir chegar, vão conseguir calcular, né, qual que seria a proporção o quê? De equilíbrio para que isso nunca dê negativo. Então a minha nova operação fica assim: menos 10 da A114 mais 10 da B116 menos 10 da M115 mais 10 da N114, tá? E menos 5 da A115 mais 6 da B117. Então essa operação aqui, essa daqui de baixo era autônoma já, porque eu já zerei o risco dela. Eu zerei o risco de delta dela agora. Já zerei o risco de delta dela. Eu olho para essas duas, eu cuido dessas duas aqui. Como é uma operação que já está me dando tensão, no primeiro momento que isso aqui der um bom lucro, eu já posso zerar ela. Agora, se ele pegar e ficar lá parado, 113,5, 114, né? Isso tem uma grande possibilidade de dar muito lucro. Aí eu não tenho ela. Tá? Então, infelizmente, a gente chega na conclusão que a mônada de Anaka não dá para você montar ela no mesmo momento. Mas em momentos diferentes é possível, desde que você equilibre, né, os lotes. Então o que você vai fazer? Então a gente vai ter que aproveitar um risco que nós já temos, que seria talvez a venda da M115, você já está vendido, você aproveita o risco dela para montar essa estrutura aqui.
ficando ciente que você vai ter que talvez pagar para ter que sair dela, mesmo esse cara virando pó. E quando o mercado cai, você pode montar uma estrutura dessa. Como a put, ela geralmente machuca mais, tem mais problemas, talvez seja o caso, de você montar ela menor. Você pode fazer com 10 e aqui faz com 5. Tá? E aí você vai ver que isso aqui não chama margem. No momento que ele não chama margem, se você quiser fazer ele maior, você até pode fazer ele maior. Tá? Mas tem que estar ciente da perda que você pode ter se continuar subindo. Tá? Em geral, tá? As operações de arbitragem colateral, em que você vende call e compra call, ou vende put e compra put mais longa e uma quantidade maior, essas aqui não chamam margem. Essas que não chamam margem. Então, essa operação, por exemplo, né, ela tem praticamente o quê? Ele não tem muito limite operacional, essa daqui. Né? Então se ele não tem muito limite, então eu posso, por exemplo, hoje, amanhã abre a bolsa, quanto que está a V115? A V115 está, sei lá, está 2,80. Eu posso pegar, vender 2,80 e montar, sei lá, 3 quilos dessa? Até pode, porque isso daqui não chama margem. Desde você possa vender quem? Aquela put do 115. Se tem margem para vender put do 115, e seria interessante fazer isso daí. Tá? Mas às vezes a construção de uma mônada não consegue ser tudo no mesmo momento. Porque no dia que ele puder ser no mesmo momento, né, alguém vai acabar tendo perigo mundial. Né? A busca do mundial seria algo assim, né, como que é? Seria inevitável. Tá? Então o que você tem que aproveitar o que tem. Você tem risco. Você faz um ponta a ponta faz uma operação dual, tá? Às vezes é uma coisa assim, por que é difícil as pessoas, né, ganharem dinheiro na bolsa? Porque elas fogem do risco em vez de encarar ela. E aquele risco que ele se acostuma a ter, ele consegue aceitar aquilo com uma facilidade muito grande. A gente pega o caso das pessoas que estão rolando put dentro do dinheiro ou estão perdendo dinheiro em alguma ação. Então olha só que coisa interessante. O cara está lá 2 anos perdendo dinheiro, né, com a queda de uma ação, que não sai do lugar. Aqui não sai do lugar, ou quando sai do lugar ele não realiza. Por exemplo, no caso do Bradesco. Então, o Bradesco é um caso bem assim, é um case de negócio. O mercado foi, voltou, ninguém fez nada. Né? Uma coisa muito interessante, quando ele estava lá nos 19, nos 20 reais. As pessoas que estavam vendidas em call do 17, do 16, não queriam entregar. Eles alegavam o seguinte: não, agora eu quero acompanhar na alta. O que você tem que fazer? Ou você bota dinheiro, né, você compra de volta a call, ou se não, você vende put. Aí tiveram uma grande ideia de vender put, né, lá no 20. Agora está 14 por pé. Então, o que acontece? Essa necessidade que as pessoas têm de ter que acompanhar a alta da bolsa, ou ter que acompanhar a alta de um ativo, foi o que levou a maioria das pessoas a perder dinheiro com as criptomoedas. Olha, eu fico pensando o seguinte, tá? Bitcoin já esteve $1, já esteve $100. Tá bom, não, naquele tempo eu nem sabia o que era Bitcoin. Tá bom, tá. Então você não pegou o nascimento e a grande alta dela. Mas então, há quanto tempo você começou a acompanhar? Então geralmente, estou acompanhando 5 anos. Sei lá, 5 anos estava quanto? $5 mil, $6 mil, sei lá quanto que estava. Mas não estava o preço que está agora. Agora, o que faz o cara que conheceu um negócio a $5 mil pagar 60 mil? É uma boa pergunta. Não, mas agora depois que passou, é fácil dizer não. Quando você perde dinheiro com alguma coisa, das duas uma. Tá? Ou você acreditava que aquilo era um bom negócio, tá certo? Ou foi por burrice mesmo. Tá? Então eu falo, tá bom, então você foi lá, comprou, sei lá, qualquer ativo lá ruim. Ou então o que é um ativo ruim? Aquele que não dá renda. Porque um fundo imobiliário, você pega lá um BRCR, é um ativo ruim. Olha, até estou perdendo dinheiro nele, mas ele tem renda. Todo mês pinga lá 45, 50 centavos. Então, mesmo ele valendo 65, está dando quanto? 0,70 e pouquinho? Cara, pelo menos para o meu conforto, aquilo é imóvel tijolo, não vai sumir, né? Tem seguro se desabar, eu estou tranquilo nisso daí. Então, ele é um negócio bom, cara, não é o melhor investimento. Mas teve fundos imobiliários que eu comprei que não só valorizaram, como a renda foi subindo. O HGLG, eu comprei, quando eu comprei ele pagava 78 centavos de dividendo mensal. Hoje paga 1,10. Foi um bom negócio? Olha,
perante a UDI foi, mas depende também da época que eu entrei. Quem pagou 230 não foi um bom negócio, mas eu paguei 160, para mim foi um bom negócio. Então foi um bom negócio para mim, por enquanto, né? Se derreter para 100, talvez não tenha sido um bom negócio. Mas se continuar pagando 1,10, para mim é um bom negócio. Para mim é um bom negócio. Então, bom negócio, mau negócio vai depender do momento que você entra. Então, você vai ter que fazer o seguinte, né? Você tem que assumir o risco que você quer correr. Então, vamos lá. No caso lá do Bradesco, o maior flagelo foi a pessoa que queria acompanhar. E hoje é a mesma coisa. O cara que está lá vendido numa opção lá do 14 ou do 13, por exemplo, porque naquele momento que caiu, deu aquele desespero, né? Agora seria o momento do cara ir comprando isso de volta, porque se o mercado voltar a subir, ele acompanha. Mas faz sentido porque já caiu muito. O que não faz sentido nenhum é o cara aceitar comprar o Bradesco lá no 20, sendo que ele aceitou vender no 14 no passado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora, isso é mais fácil de discutir quando a gente está falando sobre ativo. Quando está falando sobre risco é quase impossível. Porque o risco que a pessoa assume, ela aceita de boa. Ele pode até quebrar, mas ele aceita de boa. Quando você tem que mexer na estrutura do risco, a pessoa não consegue. Tá? Então aquele cara que eu falei lá um negócio, né? O pessoal chega hoje, está tudo desesperado com o Bradesco. Tá? A gente fala o seguinte, faz uma venda coberta dupla. Tá? É bom, cara, não é o melhor, mas é melhor do que você ficar sangrando aí, né? Uma venda coberta dupla. Pô, mas esse subiu, tem que entregar o papel. Putz, não tem fim. Não tem fim. A gente tem que parar de ficar pensando numa esperança futura, tá? Eu quero um negócio na hora. Então vamos lá, Straddle Long Put da adiante, tá? Então vou fazer Straddle Long Put, né? Aí nós vamos evoluir de Straddle Long Put. O que aconteceu? Calor vai ter sempre, vai ter em algum momento, né? Ele começou a se distorcer, o mercado subiu, caiu, enfim, fez hedge, fez contra-hedge, deu problema, deu certo, deu errado, tá? Mas no final o que aconteceu? O Straddle Long Put continua sendo uma excelente estratégia. Agora nós temos que melhorar ela. Então, passamos todo esse período, né? Passamos um bom tempo, né? O Straddle Long Put, passamos um tempo olhando aquele Straddle Long Put, como potencializar ele. Então, começamos a falar sobre o quê? Sobre Broken Wing, sobre Booster, sobre Fly Scalena. Então, vamos lá, né? Então, começou-se o quê? Tá o Straddle Long Put. Tem risco aqui, tem risco. Então, passamos o quê? Para as Broken Wings e para as Fly Scalena. Então, isso daqui passamos por um período de potencialização. Mas ele não diminuiu muito o risco, não, tá? Porque, na verdade, diminuiu, mas diminuiu, tá? Então, daqui para cá teve o quê? Rentabilidade aumentou e risco diminuiu. Então, ok, isso foi ótimo, tá? E quando nós começamos a passar para as estruturas híbridas, que é o que a gente está agora, a gente vai continuar trabalhando isso, o que você tem? Você tem uma rentabilidade melhor e um risco também menor. Tá? As híbridas, em relação ao ganho que ele proporciona, é muito menor. Tá? E agora a gente tem que partir para as mônadas, não só de Anata, as outras mônadas também. Tá? Então o que acontece com as mônadas? Tá? O risco da mônada, tá? Ele zera praticamente. Tá certo? Só que a rentabilidade ela não melhora muito. Tá? Ela fica, talvez ela caia. Na mônada, né, a rentabilidade ela cai, mas o risco praticamente zero. Tá? Então, dá para parar por aqui. Dá para parar por aqui também. Você tem uma redução de risco. Tá? E vai chegar uma hora que talvez, né, ele tenha chegado no limite, né, estrutural da ferramenta. Então vai chegar uma hora que você vai chegar numa não dá mais para melhorar. Assim como acontece nos materiais. Os materiais podem melhorando, até o momento que ele para de melhorar, porque isso é limitação do material. Tá? Então, no caso do vidro, por exemplo, você não consegue o quê? Uma lapidação inferior a 0,25 dioptrias. Por isso que o óculos, né, do vidro normal é o que é? É 1,25, 1,50, 1,75. Porque talvez não tenha tecnologia para uma lapidação melhor. Hoje já existe. Mas no passado, até 1900 bolinha, lá 1990, 2000, não se conseguia lapidar o vidro, né, com talvez seja uma questão realmente do material e também talvez da máquina, né, do maquinário, talvez não consiga fazer isso daí. Então, qualquer estrutura, né, você vai melhorando, vai chegar a um limite, ó, daqui não dá para passar.
E aí vai ter o quê? Aí você vai ter que escolher, ou você tem um risco baixo, uma boa rentabilidade, ou você tem um risco zero, uma rentabilidade um pouquinho pior. Aí vai de cada um. Né? Mas a decisão da operação e do risco tem que ser o quê? Tem que ser uma coisa pessoal. E as pessoas tentam o quê? Terceirizar isso. Não, não faça isso. Não faça isso, tá? Se você já tem, por exemplo, tem gente lá que tem lá uma posição gigantesca de ações, tá? Quando você fala de fazer uma venda coberta, cara, só falta, sabe? Não, isso não. Não, vai tomar as minhas ações, vai tomar as minhas ações. Aí o cara passa a vida lá sofrendo, né? Sofrendo, perdendo lá pro CDI, né? E agora, quando você fala de comprar ação, por exemplo, tem gente que tem tanta ação comprada, fala, olha, vende essa put. Não, se eu vender a put, começar a cair, eu perco dinheiro na put. Não, você já está perdendo todo dia na ação. Já está perdendo todo dia na ação. Agora, se você fizer uma venda coberta dupla, essas daí, queira ou não, né, num período razoavelmente curto, o seu ganho é tão grande que aí você já começa a não olhar muito para o quê? Para a sua ação. Porque quando você olha para a sua ação, você tem aquele apego a ele, que realmente é muito complicado. Né? Qual ação que, por exemplo, vai pagar o que paga, por exemplo, o Standalone Put? Nenhuma. Você pode pegar a melhor ação, pega um período de 5 anos, tá? O Standalone Put você coloca lá, zero cost call, lá consegue ganhar até 4, 5% em função da exposição de call. Né? Pode dar até 5% no mês. Poxa vida, qual que é a operação que vai te dar isso? E agora a gente começou a mexer nas estruturas híbridas, que elas fazem uma potencialização muito grande. Tá? Então essa potencialização imensa que dá, né, nas estruturas híbridas, tem que começar a mudar o quê? A sua percepção em relação, né, à ação. A ação é boa. Olha, algumas são até boas, mas a maioria aqui no Brasil, infelizmente, não traz, né, uma vantagem assim, significativa para quem carrega ela. Vai ter uma ou outra, mas essa uma ou outra, o trabalho que você vai ter para achar ela, é melhor você fazer um standalone put, depois partir para uma estrutura híbrida, né, e fazendo grana com isso daí. Tá? Agora, a questão da mônada, ela é praticamente impossível ser montada no mesmo momento. Então, o estudo da mônada deve ser feito para quê? Qual que é o objetivo dela? É entender melhor e ter o quê? Uma visão melhor sobre as outras estruturas que podem ser reaproveitadas, os conceitos das estruturas híbridas. Tá? Então aquilo lá a gente já deu uma boa ideia, né, de quando você vai montar, né, uma segunda trava diagonal e vai transformar a Iron Butterfly numa Iron Condor, né, você tem que zerar o risco lá em cima. Mas por outro lado você pensa o seguinte, assim, poxa, mas aquela operação lá que você está vendido em 10 quilos, era da A115 e comprado em 10 quilos da B117, né? O mercado caiu, né? Se eu vender, por exemplo, meio quilo de M115, que o mercado caiu forte, por meio quilo, e comprar 2 quilos de A115 que está cozinhando, eu vou passar a ter o quê? Menos meio de M115, menos 8 de A115, mais 10 de B117, certo? Abaixo de 1 quilo sobra 10 quilos disso. Será que 10 quilos disso não paga meio quilo disso? Então, até mesmo na manobra que você vai fazer da mônada, você pode pensar, olha, mas tem o quê? Esse conceito de estrutura híbrida, de você vender um pouquinho, né, na mesma linha do dinheiro. Se o mercado subir 1 para 1,25 aqui, com certeza vai ser positivo. E se o mercado cair, o que sobrar disso pode ser um valor muito significativo. 70, 80 centavos, contra uma opção aqui talvez de 1,52, só que aqui é vezes 10. Aqui é vezes 10, tá? E agora tem uma outra coisa, né, que a gente fala, né, que é importante a gente ressaltar, é o seguinte, cuidado para você não fechar as portas para conceitos básicos. Então a gente estava falando lá de você colocar uma 10 era da 117, né? Era da O117, né? E vender, né? Por exemplo, 14 aqui da O, né? Então da M114. Ele estava falando disso daí, não é? Aí o mercado deu uma subida, por exemplo, né? Não, agora deu uma subida tal, né? Então, mas você não é obrigado a usar uma call aqui. Você pode fazer uma coisa muito simples. Se o mercado subiu, vamos supor que isso aqui estava aqui 4,50 e esse aqui estava aqui 3,20, por exemplo.
deu uma fundada lá, você montou nessa proporção. O mercado subiu, viu? Para 117, 116, 117. Olha, se veio para isso daí, esse cara aqui vai estar valendo quanto aqui? Uns R$3? Esse aqui vai estar valendo R$1? Cara, coisa mais simples, né? Pega, vende 1 quilo e compra 3. Então vai ficar o quê? 9 dá 117 menos 11 dá em 114. Pronto. É quase 1,2 aí, não vai ter grande problema. Você reduziu o quê? 2 quilos de exposição. Vai fazer uma coisa bem simples. Você monta lá uma estrutura. Montou lá, fez um booster reverso. Pegou uma longona e vendeu uma curta. Puxou, vende 1 quilinho da longa e zera um monte da curta. Pronto. Essa estrutura você pode levar até o final, que dificilmente vai dar problema. Tá? E se ele parar aqui no meio, por exemplo, nossa, aí é uma maravilha, né? Você fica com 9 quilos de uma opção longa. Então tem alguns ajustes que tem que começar a aprender. E cada vez que você faz um ajuste desse, você já liberou 2 quilos de put para você vender. Então você pode, por exemplo, partir para alguma estrutura híbrida, aproveitando esses 2 quilos de put que sobrou. Né? Pode tomar o risco, mas a gente tem que aprender a saber zerar a posição. Tá? Então, quando você tem uma posição, principalmente quem faz booster reverso, booster horizontal, com put longa, a put longa ela machuca pouco na alta. Então, você já pega e já zera uma parte e retrabalha, né, a posição remanescente. Tá? Saber realizar, né, um lucro parcial, né, é fundamental para você ir reduzindo o risco da carteira. Né? E é uma coisa que a maioria das pessoas ainda tenta, né, maximizar todas as operações. Algumas operações vale a pena tentar maximizar, que é o straddle long put, as estruturas híbridas. Essas daqui, que são colaterais, começou a dar lucro, você zera. Ou reduz uma parte, né? Reduz uma parte aqui, se por exemplo, ficar muito absurdo, do tipo, esse valer aqui R$2,50, esse aqui valer 50 centavos. Poxa, aí já zera para ficar 1 para 1, né? Vende 1 quilo, compra 4 quilos lá, já ficou quase 1 para 1, e aí você leva até o vencimento, né? Que aí você vai sobrar essa estrutura longa aqui. Tá? Então é isso, né, gente? Tem que ir mudando aí os conceitos, não pode esquecer os conceitos antigos. Ó, ganhou, bota o dinheiro do bolso, reduz a exposição, né, para não continuar, né, sempre num risco elevado lá. Valeu? É isso aí, né, gente? Isso aí tá, bora estudar, né, gente?